Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Hoje estamos aqui em um programa, uma entrevista especial com o candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, que já está aqui nos estúdios com a gente. E eu não estou sozinho nessa, aqui comigo o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai também ajudar com as perguntas, saber as propostas do candidato Gilberto Vasconcelos para os 4 anos de mandato a que ele concorre nessas eleições. Primeiro, candidato, muito obrigado pela presença aqui no programa Band Eleições. Boa noite, seja bem-vindo à Band. Boa noite, agradeço mais uma vez o espaço para poder falar para a população manauara sobre as propostas do PSTU para as eleições de 2020. Faltam aí poucos dias, candidatos, para a eleição. A gente está se aproximando do momento do voto. A gente divulgou há pouco tempo aqui uma pesquisa que coloca o seu nome com uma intenção de voto de 0,1%. Como tem sido essa campanha aqui? Como é que o senhor tem visto esse processo eleitoral e a sua participação quando é perguntado às pessoas nessa intenção de voto? Bom, essas pesquisas elas vão coletar, né, fazer amostras, né, e talvez não tenham coletado na classe trabalhadora, principalmente na categoria de professores, nas populações de ocupações, nos bairros. Mas, independente disso, tem um problema objetivo, que é a questão da propaganda. O PSTU ele não participa da propaganda eleitoral gratuita por força de lei, né? Há uma restrição. Então, ao não participar da propaganda eleitoral gratuita, a gente não aparece. E quem não aparece não é lembrado. Então, isso também depende de como é feita a pesquisa, mas não deixa de ser algo real, porque a propaganda é fundamental e nós temos essa limitação. Nós achamos que isso é antidemocrático. Para que a população pudesse votar de maneira a escolher o melhor projeto, ela deveria conhecer todos os projetos igualmente, com o mesmo tempo, e não uns partidos. Eles têm 5 minutos, até mais, e outros, porque tem também as inserções, né, várias inserções durante o dia, e outros não tem tempo algum, como o PSTU. Então, essa forma de democracia, ela, na verdade, é antidemocrática e tira o direito da população, né? É excludente. Tira o direito da população conhecer todas as propostas com condições iguais. Eduardo Galvão. Boa noite a todos que nos acompanham. Neto, candidato Gilberto, hoje, na sua opinião, qual é o maior problema de Manaus? E o senhor, chegando lá, qual seria a sua conduta, a sua postura para tentar resolver essa situação? O maior problema de Manaus é o desemprego. Começa por aí, porque quando as pessoas têm trabalho, têm renda para sustentar a sua família, muitos dos problemas desaparecem. O segundo é que Manaus é uma cidade que cresceu se espraiando, principalmente para a Zona Norte, para a Zona Oeste, ultimamente, né, nos últimos anos. E essa cidade ela não tem infraestrutura. O sistema de transporte público é um dos principais problemas originados, né, agravados, né, com essa expansão da cidade desordenadamente. Então, precisa ter um plano de obras públicas. Nós pretendemos atacar o desemprego chegando à prefeitura, iniciando com um plano de obras públicas para a construção de infraestrutura da cidade, calçamento, abertura de ruas onde precisa, porque tem ruas que são vielas, né, são bequinhos, asfaltamento. Então, é preciso que, para atacar os problemas de Manaus, é preciso começar atacando o desemprego. Depois vem as questões mais estruturais, como a questão da educação. A nossa educação ela não é uma educação que atende às necessidades das comunidades onde as escolas estão inseridas. Então, é preciso que tenha uma educação onde a população seja ouvida, que essa educação seja democratizada para que a população tenha os seus anseios representados na educação, na escola do seu filho. Tem outro problema muito grave, que é o problema da saúde, a falta de saúde básica, inclusive começa pela infraestrutura da cidade, a falta de postos de saúde nos bairros, principalmente. É outro problema que precisa ser atacado com muita vontade de vencer esse problema, mas isso só pode acontecer com a participação da população. Então, a gente vê todas essas situações
com possibilidade de serem resolvidas a partir do envolvimento da população. E por isso nós estamos propondo que a população se organize nos bairros, nos seus locais de trabalho, para criar os conselhos populares. Por meio dos conselhos populares, a população, na nossa gestão, ela terá condições de não apenas discutir, mas também deliberar sobre todos os problemas que a cidade passa, inclusive o fundamental deles, na nossa opinião, que é o desemprego. Candidato, o senhor acredita que existe uma intenção da população de participar desses conselhos populares? A gente tira exemplo a própria política, onde as mulheres são a maioria do eleitor, mas a gente não vê uma participação tão massiva assim das mulheres na política. Qual a garantia de que as pessoas vão participar desses conselhos e que a decisão não vai continuar restrita a pequenos grupos? Olha, a população ela tem muita disposição de participar e de resolver os problemas. Eu vejo isso no dia a dia. Agora, a população não tem voz, porque quando a população tem a oportunidade de falar, entra no ouvido e sai do outro, da autoridade que está ali para ser... Que tem a caneta. Que tem a caneta para decidir. É por isso que nós estamos propondo que os conselhos não sejam consultivos, eles sejam deliberativos. A gente vai ter que avaliar as regras para que a gente não cometa nenhuma ilegalidade, para que a gente não seja impeachmentado no dia seguinte, mas a nossa proposta é que os conselhos populares eles tenham poderes deliberativos. Claro que a gente vai ver o alcance de cada situação. Onde é que tem um exemplo disso no mundo? Onde é que isso funciona? Olha, já teve aqui no Brasil, inclusive. Nós governamos uma prefeitura em Minas Gerais, eu acho que deixa eu ver se eu lembro, acho que é Itabira o nome da cidade, que funcionou por um tempo o Conselho Popular, até o momento em que os vereadores que representavam os grupos econômicos, eles resolveram criar uma situação em que o prefeito não soube lidar, e ele acabou reprimindo uma greve, e nós expulsamos o prefeito do partido, porque nós somos um partido de trabalhadores, então a gente não vai contra uma greve, a gente não vai reprimir trabalhadores em greve. Pelo contrário, a gente vai negociar, vai chamar a população, as partes envolvidas, e lá nesse município o prefeito, a partir de uma cilada que os vereadores armaram, ele resolveu reprimir a greve. E aí nós tivemos que romper com o prefeito e aí ele seguiu outro caminho. Mas funcionou e funcionava. A população, ela, por exemplo, apoiou uma medida do prefeito de que as empresas de ônibus reduzissem o preço das passagens. Se as empresas não aceitassem reduzir o preço da passagem, porque foi provado que era possível baixar o preço da passagem, a prefeitura lançaria a sua própria empresa estatal de ônibus. Aí os empresários, eles aceitaram, mas eles prepararam o bote, né, para posteriormente se lançar contra o prefeito. Então, a nossa garantia de um governo do PSTU é a população organizada por meio dos conselhos. E aí nós queremos fazer isso desde o começo e já aprendendo com os defeitos que aconteceram no passado. Aconteceu em outros lugares. É difícil porque se torna uma ilha, né, no meio de um sistema capitalista que já tem a sua consolidação, né? Isso. Agora, Manaus é muito grande, né? Manaus é uma cidade que, se acontece conselhos populares aqui e dá certo, porque tem condições reais de dar certo, pode servir de exemplo para outras grandes cidades, para cidades médias, e a gente tem a experiência do que já aconteceu. Na verdade, esse prefeito, ele fazia pouco tempo que ele tinha entrado para o PSTU, na época não era PSTU ainda, faz um certo tempo, era PT. O PSTU era uma convergência, ele surgiu de uma corrente chamada Convergência Socialista, que fazia parte do PT, que depois essa corrente, a Convergência Socialista, se posicionou pelo Fora Collor, na época do presidente Collor, e a direção do PT não queria o Fora Collor de início. E resolveu, depois que essa política que nós defendemos ganhou força e caiu, Collor caiu, eles fizeram um congresso e nos expulsaram do PT, porque eles queriam manter o Collor no governo. O PT sempre tem a política de manter o adversário sangrando para depois vir em cima da desgraça se construindo. E nós fomos contra esse tipo de política. Então, nós fomos expulsos do PT nesse momento.
E esse candidato, ele era da nossa corrente, mas era recente, esse prefeito. Então, ele não tinha a tradição que nós temos de conhecer profundamente as formas de organização da população e do que deve ser feito em situações, inclusive, como as que aconteceram lá, em Timóteo. Eu lembrei o nome da cidade, Timóteo. O senhor, professor Sim. de língua portuguesa, qual a sua experiência com a política? O senhor quando fala em assembleias populares, em diretórios, conselhos populares, o que o senhor quer dizer? Porque a gente tem o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Que socialismo é esse hoje? É aquele utópico de Marx ou é um socialismo capitalista? Olha, vamos por partes. Sim. Primeiro, vamos começar do que é mais importante. Não existe socialismo capitalista. Por exemplo, o socialismo do século XXI na Venezuela é um engodo, é uma enganação, isso não existe. Socialismo é a população, a classe trabalhadora organizada, produzindo e dividindo igualmente a produção da riqueza. Essa forma foi possível. Na União Soviética aconteceu durante os primeiros anos, até 1924. Apesar de tudo que aconteceu, a invasão, a guerra civil, a invasão de 14 exércitos estrangeiros, imperialistas e tal, foi preciso a guerra civil. Apesar de tudo, aconteceu. Depois... Até chegar na mão de do Stalin, né? Aí Stalin mudou a história, porque o Stalin representava uma camada reacionária, que não queria o socialismo viesse a progredir. O socialismo, ele é um sistema social em que os meios de produção são socializados e a riqueza também. Isso é possível fazer. E parte disso já é feito no capitalismo. O capitalismo, ele consegue organizar as fábricas, os núcleos produtivos, as empresas de maneira racional e de maneira muito produtiva. O problema é que a concorrência, ela faz com que uma empresa destrua outra o tempo todo. E também que a apropriação da riqueza, ela seja feita por uma pequena parte. O que nós queremos é acabar com isso, porque para que todo mundo viva bem, a concorrência tem que ser eliminada. Essa concorrência que é destrutiva, ela não pode existir. Então, essa é uma explicação talvez básica pelo tempo que nós temos sobre a diferença. Então, um socialismo que nós defendemos é um socialista marxista, leninista, certo? Agora, conselhos populares, que experiência eu tenho? Eu milito desde 14 anos em organizações sociais. Eu militei no Distrito Industrial. Conheço a organização sindical, como é que os trabalhadores fazem, como é que se toma a decisão, como é que se decidem as coisas, como é que se resolvem os problemas. Militei nos Correios, que é uma empresa pública federal. Também passamos por diversas situações de greves, de enfrentamentos, de conhecer a política que destrói aquilo que o serviço prestado à população e a gente lutando para manter um bom serviço à população. Tanto é que hoje a empresa dos Correios está praticamente desmoralizada, que era a empresa que tinha a maior credibilidade no país inteiro, devido aos seus bons serviços prestados. E militei no movimento estudantil universitário, milito na categoria de professores. Eu sou um dos dirigentes da CSP com Lutas, que é a Central Sindical e Popular, que é uma central sindical que surgiu para combater as políticas do governo do PT que faz conciliação de classes. O que significa isso? O governo do PT subiu ao poder e imediatamente a central sindical, a CUT, foi chamada para fazer parte do governo e parou de defender a classe trabalhadora. Passou a defender os interesses do governo, que era um governo que tinha na sua composição como vice-presidente o maior industrial da indústria têxtil do Brasil, que explorava extremamente seus trabalhadores. Então, uma parte da categoria de servidores federais rompeu, nós fundamos a CSP com Lutas e hoje é uma central sindical que existe no país inteiro, lutando pelos interesses da classe trabalhadora. Então, a minha vida inteira é essa, de lutar e de organizar uma vida política ativa. Agora, não é uma vida parlamentar. Nós achamos que essa vida parlamentar ela é uma forma, muitas vezes, de iludir a população, porque os parlamentares passam o tempo todo votando, propondo projeto e não melhora nada. Não melhora. O que melhora, muitas vezes... Gilberto Vasconcelos, fazer uma pequena pausa aqui no Band Eleições, a gente vai para o intervalo e já volta aqui conversando com o candidato a prefeito de Manaus, Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Até mais.
De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o candidato a prefeito de Manaus, Gilberto Vasconcelos, do PSTU. A gente conversou já nesse primeiro bloco sobre um pouco sobre o PSTU, a ideologia do socialismo, e o senhor, nessa história, nos conta aí que a esquerda ela tem embates também. Sim. Dentro da esquerda, né, o PT, que passou muito tempo no poder e teve divergências aí com o PSTU. A gente chegando aqui na capital amazonense, ainda no governo com os conselhos municipais, como é que vai ser composto esse conselho? A gente já tem os vereadores, que são os fiscais do município, representam cada classe, são 41 vereadores que devem ser eleitos agora. E como é que vai ser os conselhos? Também é por eleição? Esses membros do conselho são remunerados? Que tipo de remuneração? Deixa eu explicar melhor isso. Certo. Os conselhos populares, eles surgem das categorias de trabalhadores e da população dos bairros. Então, se reúne em assembleia e escolhe os representantes para um período de 1 mês, 6 meses, para cada atividade que for tirada. E esses representantes, eles vão cuidar de executar. No caso que nós estamos propondo que os conselhos tenham poderes deliberativos, esses escolhidos, eles se tornam uns representantes do bairro perante o poder público. E nós temos muitas formas de resolver o problema da legalidade, porque nós podemos fazer com que os secretários municipais eles surjam dos conselhos e os funcionários de carreira sejam os responsáveis técnicos pela execução, porque tem que ser pessoas do quadro. Na nossa visão, os funcionários públicos todos devem ser concursados. Então, tem várias formas de se resolver. Então, logo que o PSTU chega no governo, faz-se um grande concurso público, então, para admitir esses trabalhadores, então. O corpo técnico, sim, hoje precisa... Até o prefeito fez agora um TAG, né, que é um termo de ajuste de gestão, que vai substituir uma boa parte dos funcionários que são temporários, que já estão chegando aí há muito tempo, né? Os que têm mais de 10 anos vão ser efetivados. Então, nós pretendemos fazer concurso público, um grande concurso público, para complementar os servidores que estão faltando, de carreira, o que são na área da saúde, na área da educação. Por exemplo, a escola de ensino infantil tem que ter o professor auxiliar, entendeu? Então, nós precisamos fazer. Agora, os conselhos populares, eles são órgãos do povo administrando a prefeitura. Por isso, os secretários, eles podem vir dos conselhos populares. Mas os membros não são remunerados? Os membros, então? Não. Aí essa remuneração depende, se a pessoa tiver uma dedicação exclusiva, isso vai ter que ser avaliado, porque se for dedicação exclusiva, vai ter que ser remunerado. Agora, a remuneração não pode ser uma remuneração igual de um vereador. Tem que ser, eu defendo que, desde o prefeito, o salário de um servidor público seja igual a um salário de um profissional qualificado. Não pode ser um salário exorbitante, mas não pode ser um salário mínimo, porque esse salário mínimo ele é indecente, ele não dá para a subsistência das pessoas. Então, essas coisas a gente equaliza, a gente resolve. Agora, o fundamental, a relação com a Câmara de Vereadores. Nós vamos propor que aquilo que é da alçada administrativa, os conselhos resolvam. E as propostas, elas surjam dos conselhos para a Câmara de Vereadores. Os vereadores, se quiserem atender o anseio da população, que vai estar organizada, eles vão atender às necessidades dos conselhos. A Câmara não se torna obsoleta, então, nesse caso? Não, não se torna. Agora, é claro que vai haver um enfrentamento, porque a Câmara não representa apenas... ela não é composta apenas por vereadores abnegados em atender a necessidade do povo. A gente vê na prática que depois que são eleitos, a maioria deles vira de costa para a população. E aí vai ter um problema, porque essa atitude não vai mais ser tolerada. Não por culpa do eleitor, né? Por culpa do próprio político. Né? Não por culpa do eleitor, porque o eleitor ele acredita. Não tem um candidato dizendo agora, olha, eu quero que você me eleja, depois eu vou fazer o que eu quero e você fica esquecido. Falando do eleitor, o senhor acredita que ainda tem muito eleitor que, infelizmente, vende o seu voto, candidato? E aí, por isso, o poderio econômico acaba se sobressaindo nas eleições? Ainda existe por conta de promessas. Existem muitas promessas e as pessoas acreditam, porque quando a pessoa está numa situação precária, qualquer promessa a pessoa se agarra. Infelizmente, muitos políticos se pegam nisso. Inclusive,
fazendo distribuição de dinheiro e tal. Olha, isso aqui é por enquanto, depois a gente ganha, a gente resolve os problemas reais. Ou seja, é uma ilusão, acho que compra de uma outra maneira, entendeu? Talvez eu não possa testemunhar aqui nenhum caso, mas assim o que a gente ouve é que as pessoas recebem muitas promessas que depois não vão ser cumpridas, entendeu? Não vão ser cumpridas, porque se não mudar essa lógica de governar, nada vai ser mudado. Depois que passar as eleições, a população pode se preparar, que os políticos vão sumir, e o que nós temos que fazer, inclusive eu quero falar diretamente para a população, é nos organizar para lutar pelos nossos direitos. Porque passada a eleição, não vai mudar nada, gente, vai ficar tudo como está agora. Candidato, professor Gilberto, como profissional da educação, o que o senhor enxerga de mais degradante no ensino público hoje aqui em Manaus e o que poderia ser feito? O que o senhor poderia fazer para resolver essa situação? Sinceramente, tem que começar com a creche. Para resolver o problema, tem que começar com a creche. Por que não se faz creche? Não é porque o prédio é muito caro, é porque é caro manter creche. Para você manter uma creche, você gasta mais dinheiro do que manter uma escola de ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Então, é por isso que não se investe em creche. E criança não vota, né? Então, ou seja, esse é um dos problemas. Então, tem que começar pela creche. O que é mais degradante é a gente ver as crianças vindo ao mundo, crescendo, sem receber as instruções necessárias desde cedo, sem poder desenvolver suas capacidades mentais, suas habilidades, sua coordenação motora, sua percepção de mundo. E isso tudo começa com creche. O ensino fundamental, o ensino infantil, ele é um complemento disso, que você vai ampliar suas habilidades, para depois você pegar e interpretar, digamos assim, o mundo de maneira formal. Mas tudo começa na creche. Então, o que é mais degradante é que os políticos e as autoridades eles não enxergam a importância que tem para a vida das pessoas. Você não pode ter uma população que, de fato, tenha condições de progredir em todos os sentidos se não começar desde cedo. Então, isso é degradante porque os filhos da população pobre, da classe trabalhadora principalmente, elas são alijadas dessa possibilidade. Então, já cresce em condições inferiores. Candidato, para quem está em casa e está indeciso, não sabe quem vai votar nessas eleições, por que Gilberto Vasconcelos, do PSTU, e Marília Auxiliadora são as melhores opções nesse pleito? Nós nos lançamos candidato, o PSTU nos lançou candidato, para a gente falar para a classe trabalhadora o seguinte: nas eleições, você tem a oportunidade de fortalecer as lutas que acontecem no dia a dia. A nossa classe trabalhadora nunca conseguiu nada sem lutar. Nada veio sem uma grande luta anterior. Então, nós estamos candidatos para fortalecer a classe trabalhadora, para dizer que se votar no PSTU, quem votar no PSTU está votando num projeto de luta da classe trabalhadora, que é preciso fortalecer esse projeto hoje, porque essa é uma luta também. Nós estamos nos enfrentando aqui com políticos profissionais, nós estamos nos enfrentando com pessoas que têm todas as assessorias possíveis em termos de informação, de penetração nos bairros, de propaganda, mas nós estamos dizendo para a classe trabalhadora, nada disso vai resolver o teu problema, meu amigo. Nada disso vai resolver o problema da mãe que não tem uma creche para deixar seus filhos, porque isso vai passar e essa turma vai fazer a mesma coisa de antes. Então, nós queremos o voto para fortalecer esse projeto. Estamos convidando também toda a classe trabalhadora para que, após as eleições, não perca tempo, se organize, venha para o PSTU, venha se organizar conosco, porque vai ser preciso lutar. Quando passar as eleições, nós vamos ter, no país, cerca de 43 milhões de pessoas que vão deixar de receber o auxílio emergencial. Desses aí, 33 milhões de pessoas não têm fonte de renda alguma, não têm trabalho e não tem política para geração de emprego. Ou seja, ou a gente enfrenta isso de baixo ou nada vai mudar, infelizmente. É isso que nós estamos dizendo nessas eleições. O que nós queremos dizer para a população é: não se iluda, esse momento vai passar. A vida real, ela não vai mudar elegendo A ou B. O que vai mudar é a luta, é a organização e a mudança de lógica da distribuição da riqueza. Inclusive, é um desperdício muito grande você deixar num país como o nosso 33 milhões de pessoas sem trabalhar
você está desperdiçando força produtiva. Não é racional. Não gera receita. Candidato, não gera receita. Agradecer o Eduardo Galvão pela presença aqui no Band Eleições. Nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem aí 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais, falar com o seu eleitor. A partir de agora. Certo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui da Rede Bandeirantes de poder fazer com que a gente fale para a população sobre o nosso projeto de governo. É um projeto que ele só se realiza com o envolvimento da classe trabalhadora, o envolvimento real. Nós não queremos que você vote no PSTU e depois esqueça, isso não vai resolver nada. Nós queremos que você vote no PSTU e que você venha se organizar conosco. É isso que a gente está querendo. Vote no 16. 16, você tem certeza que você não está jogando seu voto fora, você está colocando seu voto em um partido que realmente é de luta e é da classe trabalhadora. Mas é preciso vir se organizar conosco. O que nós queremos deixar de, assim, como uma mensagem é dizer o seguinte: todos os problemas que nós enfrentamos hoje têm condições de serem resolvidos, muito mais do que em qualquer época. Hoje nós temos a ciência desenvolvida, nós temos a tecnologia desenvolvida, só que nós temos um processo de apropriação por um pequeno grupo que se apropria de toda a riqueza produzida e que deixa a maioria da população excluída. Tá certo. Obrigado, candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Mais uma vez agradecer o Eduardo Galvão, agradecer você aí de casa por ficar aqui com a gente em mais um programa Band Eleições. A gente continua nessa proposta de fazer a maior cobertura dessas eleições em 2020 aqui na Band Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.